Gente, ó, para quem sofre de problemas cardíacos, manda pra gente agora a sua pergunta. Eu tô ao vivo aqui com a médica cardiologista, a doutora Franciele Bueno. Tudo bem, doutora? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí por nos atender pela manhã, né, nas primeiras horas do dia. Doutora, insuficiência cardíaca é a doença que acomete o apresentador Faustão, mas é uma doença que atinge milhões de brasileiros. É uma doença, infelizmente, que tem aí, né, sido diagnosticada com cada vez mais frequência, é isso? É isso. É uma doença muito frequente, até porque as doenças que às vezes a grande população até não associa muito, como hipertensão, o próprio infarto, que é muito prevalente, né, no Brasil e no mundo, pode ter essa complicação da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, doutora, para a gente explicar para quem está nos ouvindo, é como se fosse o coração batendo mais fraquinho, é isso? Isso. A gente tenta explicar sempre como um coração mais fraco. Então, esse coração mais fraco, ele tem uma dificuldade em bombear o sangue, né? Mandar o sangue para os grandes órgãos e para toda a circulação. Como ele acaba sendo um coração geralmente um pouco maior, acaba recebendo uma quantidade ali de sangue e por ele ter essa dificuldade em contrair, né? Então ele acaba tendo essa diminuição de fluxo e com isso o paciente pode começar a apresentar os sintomas que a gente vê de uma forma frequente. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade. A pessoa, ela já nasce com problemas no coração que vai desencadear uma insuficiência cardíaca. Uma pessoa, ela tem uma parada cardíaca, por exemplo, doutora, aí vai para uma insuficiência cardíaca, porque eu acredito que seja o último estágio de um problema cardíaco, a insuficiência? Não, não necessariamente. Nós temos causas hereditárias, mas que são causas mais raras. Uhum. De uma forma geral, o que a gente tem hoje de insuficiência cardíaca é exatamente as doenças que a gente adquire durante a vida, justamente como a hipertensão arterial. Aqui ainda no Brasil é muito frequente também doença de Chagas, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Doença de Chagas desencadeia insuficiência cardíaca? Pode desencadear insuficiência cardíaca. Problema nas válvulas do coração, até mesmo algumas terapias relacionadas ao câncer, câncer de mama, às vezes é feito algumas medicações que pode evoluir com a insuficiência cardíaca e algo que está aí muito atual, a questão até mesmo da reposição de testosterona, dependendo da dose e de como é administrado, também pode evoluir com uma insuficiência cardíaca. Doutora, tem uma pergunta aqui, a Luzimar. Doutora, por que eu tenho pressão alta se tomo remédio todo dia e quando eu como, né, de manhã, o meu coração acelera? A questão da pressão alta está muito relacionado aos nossos hábitos de vida, né? Então, às vezes, uma má alimentação, o sedentarismo. Então, isso com o passar dos anos, né? E até mesmo a questão do envelhecimento, que ele faz com que as artérias fiquem mais rígidas, pode fazer com que evolua com essa hipertensão. E a hipertensão, da mesma forma que a insuficiência cardíaca, elas são doenças crônicas. E o que significa? São doenças que não têm cura. Meu Deus, doutora. Mas tem tratamento. Tem tratamento? Tem tratamento, os medicamentos são excelentes. Então, é muito importante que a população tenha consciência disso. Que não pode interromper o tratamento. Não é porque a gente vê, às vezes, que uma pressão está boa, que tem que parar de tomar as medicações. Ela justamente está, né, num nível normal por conta do tratamento. Doutora, chegou uma pergunta aqui. Doutora, a insuficiência ela pode ser genética? A senhora disse que sim, né? Sim. Em alguns casos. Na minha família, os irmãos da minha avó, inclusive ela, morreram com problemas cardíacos. Se, por exemplo, meu avô, minha avó, ou minha mãe, meu pai têm problemas cardíacos, possivelmente eu vou ter. Não necessariamente. Vai depender muito do que causou essa insuficiência cardíaca. Então, a gente tem algumas doenças que realmente pode ter, né, essa parte do gene e acabar passando, né, de pai para filho, mas não necessariamente você ou eu vou apresentar no futuro uma insuficiência cardíaca. Tudo está relacionado também com os hábitos que a gente tem durante a vida e a presença de doenças ou não. Então, a pessoa pode ter o histórico na família, secundário às vezes a um infarto, a uma hipertensão, a um problema na válvula do coração,
mas não quer dizer que o filho ou o neto vá apresentar a mesma forma da doença. Doutora, transplante foi o que o Faustão passou. É a única saída para ter uma sobrevida, ter um coração pulsando normalmente? Não, na verdade, a indicação de transplante cardíaco é muito bem selecionada, muito bem avaliada e geralmente são em casos que a gente já utilizou todas as medicações possíveis, a gente já tentou o tratamento ali. Atualmente, né, nos últimos 5, 6 anos, a gente tem novas medicações excelentes para o tratamento de insuficiência cardíaca, mas alguns pacientes realmente podem não responder tão bem a esses medicamentos. Não que a medicação seja ruim, mas o estágio que o paciente está dessa insuficiência cardíaca é muito avançado. E aí ele pode precisar entrar na fila de transplante e está realizando o transplante cardíaco, que foi o caso do Faustão. Só uma outra curiosidade, acho que muita gente tem, né, que está nos ouvindo agora, doutora. Para você realizar um transplante de coração, infelizmente, né, uma outra pessoa, ela perdeu a vida, ela teve uma morte neurológica decretada, é isso? Uma morte encefálica decretada. Isso. E daí tem que ser de forma rápida, porque os outros órgãos podem vir a parar, inclusive o coração. Então se retira o coração e tem que fazer o transplante imediato, é isso? Isso. Até a questão do transplante cardíaco, dependendo, é algo regional, na verdade. Então, por exemplo, é muito difícil que a gente consiga fazer um transplante, às vezes, de um paciente que está no Nordeste e ele ser transferido, por exemplo, até São Paulo. Porque essa questão do transplante, uma vez que é retirado, né, para fazer a doação, tem que ter aí um intervalo de no máximo 4 horas. 4 horas? 4 horas. Caraca. É um tempo muito curto. Então, geralmente, alguns pacientes até que são de outros locais do Brasil, que às vezes é um pouco mais complicado, ou às vezes não tem naquele local a questão do transplante cardíaco em si, não é realizado, o paciente tem que ser transferido para um centro, né, que lá seja feito, e aí lá ele aguarda o transplante. Doutora, mas olha só, eu sou totalmente leigo, pelo amor de Deus, doutora, mas é uma curiosidade mesmo, eu acho que é curiosidade de todo mundo. Mas se eu vou receber um coração novo, teoricamente não, na prática, o meu coração é retirado. Isso. E ali o paciente, ele fica à disposição de uma máquina, é isso? Isso. Na função do coração? Isso. Tem uma máquina que pode se funcionar como um coração artificial até. Então, faz a retirada, né, do coração e aí para poder ser implantado. Então, tudo tem que ser muito rápido. Isso que eu ia falar, tem que ser de imediato, porque se o coração, o órgão funciona durante 4 horas, o transplante ali, o traslado, né, a locomoção, para o paciente receber também tem que ser rápido. Tem que ser rápido. A máquina não fica 4 horas segurando o coração artificial, ou segura? Na verdade, a gente tem alguns métodos que às vezes são usados para preparo desse paciente. Então, tem alguns pacientes que vivem com um coração artificial até conseguir receber esse transplante. Mas no momento, o ato cirúrgico em si é algo que não pode ser prolongado. Tudo tem que ser feito bem rápido. Bom, para a gente encerrar, doutora, tem muita gente perguntando, para quem tem problemas no coração, não podemos fazer o uso de bebida alcoólica, isso eu sei, né? Com certeza. Olha, além da questão da bebida alcoólica, muito cuidado também com a alimentação. O exercício físico é primordial, então a gente não deve priorizar o sedentarismo, a gente não deve priorizar uma má alimentação, não deve priorizar o estresse, noites ruins de sono. Então, são vários pilares que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, em primeiro lugar, sempre a prevenção. A prevenção é muito importante e a mudança do estilo de vida, né? O que a gente pode adotar hoje, a gente consegue, às vezes, postergar ou até mesmo evitar as doenças no futuro.